Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco e eu vou direto ao ponto. No Evangelho de Marcos tem 3 situações em que Jesus sim pecou e eu vou te mostrar na Bíblia. Calma, calma, calma. Antes de você dizer que eu perdi o juízo, fica até o final que eu vou te explicar essa situação. Estou eu passeando, navegando pela internet e acho uma declaração de Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, em Tocantins, através do canal Católicos de Verdade. E também no site da CNBB, dei uma pesquisada e está lá uma entrevista dele falando sobre o pecado ecológico. E olha que interessante as coisas que ele vai colocar. Eu destaquei o trecho da entrevista onde ele fala o seguinte sobre o pecado ecológico, né? Que, por exemplo, a destruição do meio ambiente, jogar lixo em qualquer lugar, envenenamento do solo, da água, das pessoas, né? E ele pede para nós irmos ao confessionário para confessar esse pecado ecológico. Então, se você cometeu algum delito contra a natureza, contra os seres criados, se você matou uma barata, um rato, se você arrancou o galho de uma árvore, você tem que confessar esse pecado ecológico, segundo o excelentíssimo arcebispo de Palmas. É lógico que eu estou ironizando bastante. Agora, vamos às situações, então, em que, na visão desse arcebispo, que tem uma entrevista no site da CNBB falando isso, e que ele se gaba ainda de ter ele proposto esse termo, pecado ecológico. Eu vou deixar o link da entrevista aí na descrição, se alguém quiser dar uma olhada. E assim chegamos ao Evangelho de Marcos, onde eu vou te mostrar que Jesus pecou na visão do excelentíssimo arcebispo de Palmas. Porque diz lá o Evangelho de Marcos o seguinte, capítulo 11, a partir do versículo 12, perdão. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Jesus amaldiçoou uma figueira, cometeu um pecado ecológico. Mas não foi só isso. Você pensa que é só isso? No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus está expulsando o demônio de uma pessoa, ele permite que esse demônio vá para uma manada de porcos. E esses porcos se suicidam. Olha outro pecado ecológico aí. É o segundo. E ainda no Evangelho de Marcos tem a tempestade acalmada, porque não foi bem um pecado. Mas Jesus mandou a tempestade, o mar, a tempestade, tudo se acalmarem. Mas que audácia! Deixa a natureza se manifestar. Está sendo contra a natureza. Né? Quem Jesus pensa que é, não é mesmo? É claro que isso tudo é uma grande ironia. Obviamente Jesus não pecou. Dom Pedro Brito precisa rever os seus conceitos. Acho que ele está mergulhando demais nessa coisa de ecologia integral, de conversão ecológica, de pecado ecológico. Então, veja que, levando a sério esses ensinamentos que ele está dando na campanha da fraternidade desse ano, você vai chegar à conclusão que até Jesus pecou, né? Então, veja, é muito absurdo. A que ponto a CNBB está chegando, minha gente? Infelizmente, para tristeza, não é? A gente não pensem os bispos da CNBB, que a gente fica feliz em denunciar esse tipo de coisa. O Centro Dom Bosco, o Bernardo Küster, Católicos de Verdade, seja qual for o canal que tenha críticas à campanha da fraternidade, eu tenho a plena certeza de que nenhum deles gosta de estar fazendo isso. Pelo contrário, gostaríamos de estar divulgando uma campanha que levasse os católicos, né, e quem quisesse se enganjar a uma conversão verdadeira, e não essas caricaturas que nós temos visto ano a ano na campanha da fraternidade e que cada ano ficam piores, se é que isso é possível. Dá até medo de pensar em como será o ano que vem, e ainda estamos na quaresma desse ano. E nada muda. A CNBB parece uma bolha
onde ela só ouve a si mesma. Quando tem alguma dúvida, procura a eles mesmos. Então nunca saem disso. É uma coisa impressionante. Assim como devemos orar pelo Papa Francisco, devemos orar pelos nossos bispos também, que infelizmente não nos representam. A verdade é essa, e eles precisam ter consciência disso. Por incrível que pareça, parece que não tem. Para fechar esse vídeo e para colocar os pingos nos is, eu preciso dizer que a campanha da Fraternidade 2025, essa da ecologia integral, é fruto de uma encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si. E nem dá para dizer que ela é má interpretação do texto da Laudato Si. A Laudato Si e o magistério do Papa Francisco é fraco, é confuso e causa essa confusão danada na igreja. Se você tem um pouquinho de conhecimento sobre outros documentos de papas, conhecimento sobre os concílios que a igreja já realizou, catecismo da Igreja Católica, as próprias Sagradas Escrituras, você consegue perceber que isso que eu estou falando, que o magistério do Papa Francisco, ele tem uma linha muito progressista. Você consegue perceber muita influência jesuítica, da teologia da libertação, infelizmente. O que fazer? Continuar orando. Graças a Deus, Deus suscita, no nosso caso aqui do Brasil, uma comunidade Hesed, um Frei Gilson que está aí 4 horas da manhã arrastando católicos, mais de 1 milhão de católicos para rezarem na madrugada. Eu confesso que tentei e foi complicado, mais dormi do que rezei, mas lógico, isso é excelente, o que o Frei Gilson vem fazendo é um fenômeno, que Deus o abençoe, Deus continue. Tem outros também, outras iniciativas, lógico, menores, mas que não devem ser descartadas. Todos nós temos o nosso valor, todos nós estamos a caminho, a serviço do reino de Deus, do Senhor Jesus, dessa evangelização, para que a palavra de Deus chegue, já que nossos bispos, infelizmente, parecem perdidos, parecem desorientados. Oremos pelo Papa Francisco, oremos pela igreja, porque por fim o Imaculado Coração de Maria irá triunfar. É a promessa de Fátima. Nossa Senhora falou em Fátima isso, e nós cremos. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, essa guinada da igreja de volta ao bom caminho, como profetizou Dom Bosco também, no sonho das 2 colunas, mais para frente eu vou falar sobre isso aqui no canal. Mais para frente também vou voltar ao magistério do Papa Francisco, infelizmente sem boas notícias. Mas enfim, uma hora uma guinada vai ter que acontecer. Continuemos a orar, confiantes de que, como diz um amigo meu da comunidade Mistério de Amor, lá do Rio, Deus vai nos surpreender. Tem uma pessoa aqui que está me perturbando, então eu vou botar lá no vídeo também antes de terminar. É esse aqui, ó. Novo membro da família aqui de casa, ó. É a Judy. Estava aqui atrás de mim o tempo todo da filmagem aqui, me perturbando.